A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Família abençoada é a família Adeluz. Hoje, dia 28/6, quarta-feira, estamos diante de mais um devocional. E vamos tratar especificamente de um tema: salvação, um dom inefável de Deus. O nosso texto base está na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 a 10. Nela, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bem, diante desse texto sagrado, a salvação não é uma conquista humana, mas uma dádiva de Deus. Nós não alcançamos por mérito, mas recebemos-la por graça. Aliás, a salvação não é um troféu que erguemos como fruto do nosso labor, nem uma medalha de honra ao mérito, mas um presente imerecido que nos é oferecido mediante a graça de Deus. Por essa razão digo, não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que primeiro amamos ao Senhor Deus, foi Ele quem nos amou primeiro. Portanto, indubitavelmente, a salvação é um dom inefável de Deus e, partindo dessa perspectiva, vou destacar, à luz desse texto, 3 verdades sublimes a respeito da salvação como um dom inefável da graça de Deus a todos nós. A primeira verdade é que a graça de Deus é o fundamento da salvação. Note comigo o que diz o versículo 8, parte A, do capítulo 2 da carta aos Efésios. Porque pela graça sois salvos. Isto significa que a graça de Deus é o seu amor imerecido, endereçado a pecadores perdidos e arruinados. Deus amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e também inimigos. Amou-nos não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele amou-nos não por causa das nossas virtudes, mas apesar das nossas mazelas. Amou-nos não porque éramos seus amigos, mas apesar de sermos seus inimigos. Portanto, mais do que claro e evidente, o texto de Efésios capítulo 2, verso 8, parte A, expõe de maneira nítida, clara e transparente que a graça de Deus é, de fato, o fundamento da nossa salvação. Significa que o mérito não está em nós, pois não há absolutamente nada em nós que pudesse atrair os olhos de Deus. A causa da salvação está nele próprio. Ele, mediante o seu amor, nos amou de maneira tão incondicional que o seu amor expressa a sua graça, e a graça de Deus se constitui o fundamento da nossa salvação. Portanto, devo dizer a você que Ele, Deus, amou-nos e deu-nos o seu Filho unigênito. Amou-nos e deu-nos tudo. Deu-se a si mesmo, deu o seu Filho único. Deu não para ser servido, mas para servir. Não para ser aplaudido entre os homens, mas para morrer oferecendo-se pelos pecadores. Esse amor é incomparável, incompreensível, é indescritível pelos pecadores indignos. É a expressão mais eloquente da sua graça. Assim, nós não somos salvos pela obra que realizamos ou fazemos para Deus, mas pela obra que Deus realizou e fez por nós na cruz do Calvário. Aliás, considerando que eu estou falando sobre a cruz, e a cruz é o lugar de onde emana toda a graça de Deus manifesta no sacrifício substitutivo que foi realizado por Jesus em nosso favor, então eu afirmo para você: a cruz de Cristo é o palco onde é expandido com todo esplendor a graça de Deus. É exatamente aqui onde está a causa meritória da nossa redenção, o fundamento da nossa salvação, o sacrifício substitutivo da cruz em nosso favor. Portanto, gostaria que você
impregnasse bem isso na sua memória. A primeira verdade que Efésios 2, verso 8, parte A, está expondo a nós é que a graça de Deus é o fundamento da nossa salvação. Por isso o texto diz, pela graça sois salvos. Mas a segunda verdade que nós encontramos ainda nesse texto está agora na parte B do versículo 8. Nesse texto percebemos a segunda verdade, que é a fé como instrumento da nossa salvação. Escute o que diz o texto. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você perceber, o apóstolo Paulo está apontando que a fé não é a causa da salvação, mas é o meio instrumental pelo qual nós obtemos a salvação em Cristo Jesus. Isto significa que nós não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé. Ou seja, a fé não é a causa meritória, mas a causa instrumental da nossa salvação. Nós nos apropriamos da salvação pela graça, mediante a fé. Portanto, a fé é a mão estendida de um mendigo para receber o extraordinário presente de um rei. Deus nos oferece a salvação e Ele faz isso gratuitamente e apropriamo-nos dessa fé, justamente porque Ele, Deus, nos concede. Interessante, a própria fé não vem do homem, ela vem de Deus. Não é resultado de esforço ou mérito humano, mas presente de Deus. A fé salvadora não é apenas um mero sentimento intelectual, nem uma confiança passageira apenas para questões desta vida. A fé salvadora é plantada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus e então transferimos nossa confiança daquilo que fazemos para o que Cristo fez por nós na cruz. A fé não apenas toma posse da salvação, mas também descansa na suficiente obra de Cristo. Portanto, somos justificados pela fé, vivemos pela fé, andamos de fé, em fé, e nós vencemos o mundo pela fé. Por isso, esta é a segunda verdade. A fé é o instrumento da nossa salvação. É por isso que em Marcos capítulo 16, o verso de número 15, o Senhor Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Diante disto, nós percebemos agora no versículo de número 10 a terceira verdade sublime. Note algo interessante. Paulo, agora no verso 10, ele vai dizer em terceiro lugar que as boas obras apontam o propósito da nossa salvação. Vou dizer para você, olha o que Paulo declara: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, nós não somos salvos pelas obras ou pelas boas obras, mas para as boas obras. As boas obras não são a causa da salvação, mas a sua consequência. Nós não fazemos boas obras com o propósito de sermos salvos. Fazemos-las porque já fomos salvos pela graça mediante a fé. Por isso é importante destacar que se as boas obras não encontram lugar como causa meritória ou instrumental da salvação, elas precisam ser vistas apenas como a evidência ou consequência da salvação. A fé e as obras não estão em conflito. A fé sem as obras é morta. As obras sem a fé não são boas. A fé produz obras e as obras provam a verdade e a evidência da fé. Na verdade, a salvação é só pela fé, independente das obras. Mas a fé salvadora nunca vem só. Vem sempre acompanhada das obras que glorificam a Deus e abençoam os homens. Essas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Portanto, tudo provém de Deus, pois Ele é quem opera em nós tanto o querer como também o realizar. Diante disto, fica claro para todos nós e nós precisamos entender quais são as três verdades do texto
em nosso devocional de hoje. A primeira verdade, a graça de Deus é o fundamento da nossa salvação, está no versículo 8, parte A, porque pela graça sois salvos. A segunda verdade, a fé é o instrumento da nossa salvação, está no versículo 8, parte B, que diz, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E em terceiro lugar, as boas obras apontam o propósito da nossa salvação. Pois no verso de número 10, Paulo diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para que as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Qual é a conclusão da nossa reflexão? A salvação é um dom inefável e merecido da parte de Deus para todos nós. E detalhe, ela foi planejada por Deus Pai, executada pelo Deus Filho e aplicada a nós pelo Deus o Espírito Santo. Foi planejada na eternidade, executada no tempo e na história e será consumada na segunda vinda de Cristo. Fomos salvos pela graça, mediante a fé e para boas obras. Portanto, esta é a verdade que a palavra de Deus tem para nós hoje. Eu concluo fazendo a seguinte pergunta. Você é salvo? Você compreende o que Jesus fez por você? Entende por que precisa ter boas obras? Entenda e compreenda. Não fazemos boas obras para ser, fazemos porque já somos salvos em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e até amanhã no próximo devocional.